Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, versículos 14 ao 22. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado. Levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com a palavra, cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta um momento marcante no ministério de Jesus. Após o seu batismo e os 40 dias no deserto, ele retorna para a Galiléia, cheio de força do Espírito Santo, e começa a ensinar nas sinagogas. Quando chega a Nazaré, a cidade onde cresceu, Jesus faz algo que surpreende a todos. Ele lê um trecho do profeta Isaías e, ao terminar, ele diz: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Essa cena é poderosa e cheia de significado. Jesus não está apenas lendo um texto sagrado. Ele está revelando sua identidade e sua missão. Ele é o cumprimento das promessas de Deus, o Messias enviado para libertar, curar e restaurar. Vamos refletir sobre o que essa passagem significa para nós hoje. O texto que Jesus lê é uma profecia que fala da esperança para os pobres, liberdade para os oprimidos e cura para os corações feridos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Essas palavras anunciam uma revolução espiritual e social. Jesus veio para transformar vidas, especialmente aqueles que o mundo esqueceu: os pobres, os doentes, os marginalizados. Ele não veio para manter o status quo, mas para trazer novidade, justiça e vida nova. Mas vejam, Jesus começa sua missão. Ele não fala de poder ou riqueza. Ele fala de serviço, de compaixão, de libertação. Sua unção pelo Espírito Santo não é para a glória pessoal, mas para uma missão de amor e cuidado com o próximo. Essa é uma mensagem fundamental para nós hoje. A verdadeira grandeza não está no poder, mas no serviço. Depois de ler a passagem, Jesus faz uma declaração surpreendente. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Com essa frase, ele diz claramente que ele é o cumprimento das promessas de Deus. Ele é o Messias, o ungido, aquele que traz libertação definitiva. Não se trata de algo distante, que acontecerá em algum futuro incerto. É algo que começa hoje. E essa palavra hoje é muito importante. O hoje de Jesus não é apenas o dia em que ele falou na sinagoga de Nazaré. É o hoje, o eterno de Deus, que se repete em cada momento em que abrimos o coração para a sua presença. O reino de Deus não é uma promessa distante, é uma realidade que começa aqui e agora em nossa vida. Mas o que significa isso para nós?
significa que Jesus continua a cumprir essa missão no meio de nós. Ele continua a anunciar a boa nova aos pobres, a libertar os presos e curar os corações feridos. E Ele faz isso através de nós, sua igreja. Nós somos chamados a ser continuadores dessa missão, a ser instrumentos do amor de Deus no mundo. Jesus diz no seu Evangelho que aquele que alimentar este pequeno, alimentar um faminto, vestir o nu, a mim está vestindo. Então é essa a nossa missão, continuar o ministério de Jesus. Hoje somos convidados a nos perguntar: estamos realmente na nossa vida, estamos realmente vivendo hoje de Deus? Estamos sendo sinais de esperança e libertação para aqueles que estão à nossa volta? Como a igreja, somos chamados a sair de nossas comunidades e ir ao encontro dos necessitados, os esquecidos, aqueles que mais precisam da presença de Cristo. Nós temos que sair das nossas comodidades e ir ao encontro desses que muitas vezes estão em trevas, muitas vezes estão em necessidade, muitas vezes estão sem o Espírito, sem a graça de Deus, sem a presença, muitas vezes estão fechados. Nós temos essa missão de levar a boa nova a todos que vivem sobre a terra. Que essa mensagem do Evangelho nos inspire a viver com coragem, um compromisso, a missão que Jesus nos confiou. Que possamos, como Ele, ser instrumento do Espírito Santo anunciando a boa nova, com nossas palavras e as nossas ações. E lembremos sempre, o Espírito do Senhor está sobre nós. Ele nos unge, nos fortalece e nos envia. Hoje é o dia em que a salvação de Deus se realiza em nossa vida. Amém? Hoje também a igreja celebra o dia de Santo Adriano. Adriano nasceu em 635, no norte da África, mas com 5 anos mudou-se com a família para Nápoles. Nessa cidade, fez-se beneditino e ordenou-se sacerdote. Adriano foi um homem sábio, conhecia profundamente as Sagradas Escrituras. Sua inteligência o direcionou para ser embaixador do Papa Vitalino e veio a ser um conselheiro papal. Indicado para o episcopato, Adriano recusou-se, pois dizia não ter dignidade para ser um bispo da igreja. Mesmo assim, aceitou ser conselheiro do bispo Teodoro, um grande amigo que ocupou a sede do diocese de Cantuária, na Inglaterra. Adriano e Teodoro foram evangelizadores altamente bem-sucedidos junto ao povo inglês, cuja maioria era pagã. Adriano morreu em 9 de janeiro de 710. A sua sepultura se tornou um lugar de graças, prodígios e peregrinações. A vida missionária é a vocação da igreja. Sejamos nós apóstolos da paz e da justiça, levando a todos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Que cada gesto e palavra pronunciada seja o profundo respeito pelo próximo. Nos guardem a intenção dos santos. Deus de bondade, fazei de nós apóstolos da paz e dai-nos seguir sempre os caminhos do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Uma ótima quinta-feira para você, meu irmão. Uma abençoada quinta-feira para você, minha irmã. Que nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, esteja sobre vocês, ungindo, assim como ungiu o nosso Senhor. Mas lembramos sempre de que para isso acontecer, nós devemos nos colocar à disposição de Jesus. Nós nos devemos colocar à disposição da igreja e abrir o coração para que a palavra de Deus faça morada e para que possamos nos converter. Muitas vezes a gente fala, eu sou convertido, né? E acha que isso é uma conversão à igreja, a partir do momento que está indo para a igreja se converteu. Não, isso faz parte. Mas a conversão é realmente mudar
um modo de pensar. Eu não penso mais em cometer um pecado porque hoje eu sou da igreja. Eu penso em não cometer um pecado porque isso fere ao meu Senhor. Ele já morreu pelo meu pecado. E por que eu vou continuar pecando se o meu Senhor morreu numa cruz para redimir os meus pecados? Então, para evitar machucar Jesus, para evitar que ele seja crucificado novamente, mesmo que seja de forma simbólica, nós acreditamos que não pecaremos mais, porque amamos mais a Jesus do que o pecado. É esse o fundamento de uma conversão bem fundamentada. Que Deus abençoe vocês. E que Nossa Senhora, nossa Mãe, a Virgem Maria, esteja aí te protegendo, te guiando, te direcionando no caminho do crucificado. Senhor, estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.